Oi, gente, oitavo ano. Boa tarde para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu passei para vocês ontem, né, um exercício que foi de olho no tema número 1 e 2. Eu tô olhando aqui para baixo, é pro livro, viu? A gente ainda não vai corrigir ele, tá? A gente vai corrigir ele na semana que vem. A gente vai dar continuidade para a gente finalizar logo essa parte do tema 1, que só falta um restinho, né? E essa parte é fonte de energia. Aí vocês aproveitam para pegar o livro de vocês. Se você não pegou seu livro, pausa o vídeo agora e vai pegar o livro. E aí, quando você pegar esse livro, você vai abrir na página 151 para a gente finalizar essa parte. Né? A gente viu até agora o quê? A gente viu as formas de energia. Quais são as energias que existem, não foi? E como elas ocorrem. Só que aí, qual é a fonte dessa energia? De onde é que pega essa energia? Aí a gente vai ver um pouquinho que cada energia, ela vem de algum lugar, né? Vem de alguma forma. A gente meio que já conversou isso, né? Falando as formas de energia, você acaba sabendo também a fonte. Só que aí existem alguns critérios, algumas classificações que é importante a gente aprender, tá bom? O que é que você vai fazer agora? Se você não leu ainda, você vai ler, tá certo? Você vai pausar esse vídeo aqui agora, tá? Você vai ter continuidade do vídeo, mas você vai pausar e vai ler só essa página, a página 151, toda. Então, você vai dar o pause e vai ler, beleza? Quando você terminar de ler, você volta. Então, pausa aí, vai ler, depois você volta. É pequenininho. Pronto. Tô aqui partindo do pressuposto de que você fez o que eu falei. Vamos lá. Agora que você já leu, né, a parte de fonte de energia da página 151, vamos agora conversar sobre o que você leu. Aí ele inicia falando, né, aquele exemplo lá do cara do arco e da flecha. Ele começa a dizer, né, que nesse caso aí, de onde é que estava tendo a fonte, né, dessa energia, né? Porque para poder aquela flecha conseguir, né, sair daquele lugar e ir até o alvo, foi empregada uma força daquele determinado atleta que estava ali, né? E essa força estava vindo dos seus músculos. Então precisou ter essa força anterior para poder ter esse movimento para essa flecha conseguir se deslocar. Não foi isso? Ele começa falando isso. E aí vem falando, né, que os recursos naturais, no segundo parágrafo de leitura aqui, ó, ele vem falando que os recursos naturais que são usados como fonte de energia têm uma classificação. E aí vamos ver essa classificação, é classificada entre não renováveis e renováveis. Gente, o nome, ó, eu mesmo tô apagando o quadro aqui com o meu cabelo. O nome já fala. O que é uma coisa renovável e o que é uma coisa não renovável? Se você for pensar no significado da palavra, fica fácil de você lembrar, você nem vai esquecer, só sabendo o significado, tá? Então, assim, vou renovar meu guarda-roupa. Um exemplo, né? Que é uma coisa que eu não vou fazer tão cedo. Vou renovar meu guarda-roupa, quer dizer o quê? Que todas as roupas que tem dentro, tal, eu não quero mais, né? Ou já estão velhas, ou já se acabaram todas e tal. E aí eu vou renovar, vou tirar umas e colocar outras. Eu consigo renovar aí o meu estoque de roupa do guarda-roupa. Isso é um exemplo qualquer para você entender o que significa renovável, tá bom? Agora, uma coisa que não é renovável é uma coisa que eu não posso fazer, não tem como renovar. Acabou, já era. Beleza? Então, tenta lembrar desse significado, que aí você vai lembrar do conteúdo. Aí o livro, né, ele inicia falando, né, o que é que seria essa fonte de energia que não é renovável, tá? São aquelas que levam milhões de anos para serem formadas. Não foi isso que você leu aí no livro? Então, vai levar milhões de anos para ser formada. Só que aí, quando acabar, acabou. O que se formou ali, se formou. Você vai viver milhões de anos à frente para você conseguir usar uma coisa que está se formando agora? Não, já era. Então, aquilo que está sendo utilizado agora, dessas não renováveis, quando acabar, acabou. Ela pode se esgotar, ela pode se acabar a qualquer momento. A qualquer momento, assim, né? Quando acabar, já foi. Exemplos. Aí ele dá o exemplo, os combustíveis fósseis. O que é combustível fóssil, né?
aquilo que vai ser utilizado para combustão, para queima. Fósseis, gente, o que é que são fósseis? São restos de seres vivos. Esse ser vivo, gente, pode ser de origem vegetal ou pode ser de origem animal. Lembra que vegetal é planta, tá bom? Então, o que? São seres vivos que viveram há milhões e milhões e milhões de anos atrás. E aí foi ficando esses restos deles lá, em geral, em profundidades muito grandes, né? Seja lá dentro da terra, no fundo do mar. Tem o mar, né? Aí tem a água. Aí chega uma parte que é solo, né? Que é a parte do solo lá do oceano. Então, perfurando aquilo ali, pode-se encontrar vários seres vivos que morreram há milhões e milhões de anos e acabou ficando lá por debaixo dessas terras. Tá certo? E isso pode acontecer também, se eu falei o exemplo do mar, mas pode acontecer também, né, na parte continental, a parte que tem aqui o continente, que aí vai ter o quê? Perfurando esse local, pode ter restos de seres vivos lá dentro, e aí esses restos de seres vivos vão ser, no caso, esses fósseis. E aí, através desse material, né, de orgânico, que é chamado orgânico, porque é resto de seres vivos, vai ser utilizado para fazer combustíveis, né? Para gerar energia, no caso, né? Aí ele dá. Quais são os exemplos de combustíveis fósseis? Tem o carvão mineral, é um exemplo, o gás natural e o petróleo, certo? Sendo que o próprio livro de vocês fala que o petróleo. O petróleo é o mais utilizado. Tá bom, gente? Então, assim, essas são fontes de energias não renováveis. Por quê? Porque esses restos de seres vivos que morreram há milhões de anos atrás, uma hora vai acabar essa fonte, né? Vai chegar um momento que não vai ter mais de onde tirar, tá bom? E aí tem as renováveis. As renováveis quer dizer que vai se utilizando e pode ser refeito esse processo para que sempre continue tendo essa fonte de energia, tá bom? Ela consegue se renovar. Aí vamos ver os exemplos. A força dos ventos, que aí no livro de vocês ele destaca, ele coloca entre parênteses. Força dos ventos, energia eólica. Aí depois vem a água, né? Aí a energia hidráulica, que é o que faz as hidrelétricas e tal. Lembrando que tem até um exemplo aí embaixo nessa gravura, nessa gravura que tem embaixo do livro de vocês. Não é obrigatório ser exatamente uma usina hidrelétrica, né? Para ter a geração de energia através da água. Como é que chama? Eu quero dizer esse material, Aí, tá vendo? Por isso que é bom estar ao vivo, que aí vocês vão me ajudando. Esse coiso aí, que ele dá o nome de monjolo, mas eu queria dizer esse objeto, essa parada aí. Ele não é uma usina hidrelétrica, mas é gerada energia através da água, tá certo? Então, assim, não é só obrigado a ser hidrelétrica, não. Mas aí, no caso, água, energia hidráulica. Lembra que toda vez que falar hidro lembra de água. Então, hidráulica, hidrelétrica, hidrossolúvel, tudo tem a ver com água, tá bom? Então, assim, a energia eólica, né? A hidráulica, aí vem o calor do sol, ele coloca aí também a energia solar. Não tem aquelas placas de energia solar que algumas pessoas já estão colocando em cima das casas para conseguir captar aí essa energia e transformar em energia elétrica? E biomassa. Biomassa vai ocorrer uma combustão, só que de alguns produtos, né? Que aí pode ser, ele deu o exemplo aí da cana-de-açúcar, mas existem outras coisas que podem ser queimadas, né? Aí vai estar dentro de uns reservatórios, umas coisas assim, que aí essa fumaça nessa queima, ela pode girar turbinas e através desse movimento produzir a energia elétrica, né? Ser transformada em energia elétrica. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com relação a isso, que às vezes a gente vê assim, energia renovável, então que legal, não vai utilizar os combustíveis fósseis, vai ser utilizada a biomassa, então eu posso desmatar uma floresta inteira, plantar um monte de cana-de-açúcar que eu vou estar fazendo bem. Não necessariamente, né? Porque vocês já estudaram em horticultura que praticar o desmatamento, isso não é bom, né?
precisa plantar cana? Precisa, mas precisa ser estudado uma forma de plantar cana, de plantar milho, outras coisas que vão ser utilizadas como biomassa, mas sem desmatar a natureza, né? Porque se você desmata tudo para fazer uma monocultura, para plantar uma coisa só, você também está prejudicando, né? Você não está ajudando nada, você está... Tem até um ditado, eu esqueci o ditado que fala. Como é? Um ditado descobre um santo para cobrir outro? É esse o ditado? Se vocês lembrarem, é esse ditado aí que eu quero falar. Cadê a Amanda dando risada de minha cara? Entenderam, gente? Então, assim, mesmo as energias renováveis têm que ser utilizadas de forma responsável, não é de qualquer jeito, né? Não é só porque você vai fazer uma energia renovável que vai ser perdoado todos os seus erros, né? Para poder chegar até aí. Então, tem que prestar atenção também, tá? Então, a gente já finaliza essa parte aí desse tema, né? Formas e fontes de energia, a gente já acabou de ver, né? Vocês viram todas não, existem várias, né? Mas vocês viram os principais exemplos de energias que existem, né? Então, a gente vai, na próxima aula, corrigir o de olho no tema, exercício 1 e 2, então façam, se você não fez ainda, você faz. E aí a gente vai corrigir isso daí e vai fazer uma revisão, tá certo? Então, a aula eu tô olhando aqui pro lado do meu horário. A aula de segunda-feira que vem vai ser para a gente revisar isso daí. E aí, de hoje a 8, na terça-feira, vai ser a nossa primeira avaliação sobre esse assunto, tá bom? Então, não deixa de dar uma estudada, porque na terça-feira já tem avaliação, tá bom? Me lembrem, tudo isso que eu falei aqui agora, me lembrem na segunda-feira, que eu tenho mania de esquecer. Beijo, gente. Tchau, tchau. A aula foi super rápida, prática e eficiente. Finalizamos uma temática. Vamos revisar na próxima aula, na segunda, e na terça nós fazemos a primeira avaliação. Um beijo para vocês, uma boa tarde, uma boa semana.